A paz de Jesus Cristo, que a paz de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez para podermos falarmos aí da palavra do Senhor, né, para podermos dar sequência aí aos nossos estudos. Lembrando sempre que o nosso trabalho aqui é um trabalho de discipulado, e o objetivo é ensinar a palavra de Deus. Fico feliz para aqueles que estão acompanhando, aqueles que estão participando, aqueles que estão se envolvendo nesse trabalho. Fico feliz por isso. Oro para que vocês aprendam mais e mais. Aqui nós somos espontâneos, aqui nós somos simples, né? Não falamos muito bem, muito bonito, somos um pouco meio grosso nas palavras, meio letrados ou completamente letrados, mas o objetivo não é mostrar qualidade didática, e sim trazer uma qualidade teológica, bíblica e discipuladora. E também, fazer com que você aprenda de uma forma simples, porque eu sou assim, eu sou bem espontâneo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou espontâneo. Eu não faço, tanto que meus vídeos tem aqui, eu não faço cortes, eles são todos gerados da forma que eu gravo e elas vão continuar assim. Eu não paro, não faço cortes e nada. Por quê? Porque nós queremos mostrar quem nós somos realmente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o curso Em Missão com Deus. É um curso que fala sobre como nos posicionarmos e como fazermos a missão que é de Deus e não nossa. Lembrando sempre que a missão é de Deus. Então a gente vai fazer missão com Deus, com a missão que Deus agora nos designou nessa terra. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 6. A unidade 6 é Pedro na missão com Deus, uma igreja para todos os povos. Lembrando que esse curso ele contém 8 unidades. Então estamos próximos aí de terminar mais uma unidade e eu louvo a Deus que cada período que nós terminamos é uma obra concluída, e louvores e glórias ao Senhor. Bom, então vamos falar do nosso curso. Mais pessoas identificam-se com Pedro do que a maioria dos outros personagens da Bíblia. Elas dizem: sabe, eu me sinto como esse cara. Talvez você se identifique com Pedro também. Esse pescador rude não tinha a menor ideia do que o Senhor tinha em mente quando ele o ouviu pela primeira vez. Ele passou toda a sua vida em um lago. Seu linguajar malicioso provavelmente combinava com a sua ocupação. É porque, na verdade, ele como pescador, ele não tinha aí uma linguagem bem adequada. Eu praticamente me identifico muito com Pedro justamente por causa disso, da minha linguagem, né? Sabe, quem me conhece sabe que a gente não tem uma linguagem. Eu vim de uma situação onde eu era muito mais gago do que eu sou hoje. Mas a gente, na verdade, não está aqui para dar desculpa como Moisés fez. Estamos para prosseguir, avançar. E Deus tem nos abençoado porque nós temos prosseguido. Então todos nós, de alguma forma, identificamos com alguém na Bíblia. E Pedro é a maioria deles. É a maioria de todos que a qual se dizem assim. Bom, eu vou aí passar mais uma vez o diagrama para vocês aí, né? Eu vou ter que dar uma olhadinha nele aqui também. O diagrama, para a gente poder mais uma vez falar sobre ele. Então o primeiro diagrama é a figura 1, que está aí: atuação de Deus, relacionamento, convite, Deus fala, crise na fé, ajustes e obediência. Então esse é o primeiro do diagrama. Então vamos lá. Número 1.
primeira realidade desse diagrama. Número 1. Deus está sempre agindo ao seu redor, ainda que você não possa vê-lo. Pode ser que Pedro não tenha percebido tudo que Deus estava fazendo ao seu redor, mas ele era a pessoa que buscava a verdade. Primeiramente, encontramos André, que era irmão de Pedro e discípulo de João Batista. Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, André e outros discípulos de João seguiram a Jesus no mesmo instante. Perguntaram, onde moras? Jesus convidou-os para passar o dia com ele. Após esse alegre encontro, André ficou tão entusiasmado que foi ao encontro do seu irmão Pedro e disse, achamos o Messias. Ele o apresentou a Jesus, mas Pedro não respondeu de pronto. Jesus apelidou-o de Ceifas, a pedra, mas ele ainda não tinha nada de pedra. Estava mais para areia. Deus sabia o que havia de fazer com a vida de Pedro, mas Pedro não tinha a menor ideia. Como de nós. Eu nunca passava na minha cabeça, nunca passou na minha cabeça eu estar hoje gravando vídeo, né? Eu imaginava, como muitos fazem aí, gravando DVD, eu tinha esse projeto de gravar DVD para vender, até para poder vender, né? Mas aí não é isso que Deus queria para mim. Então, um belo dia, nós tivemos uma ideia e eu venci a minha timidez e comecei a gravar os vídeos aí. Hoje eu me sinto ainda não preparado para uma grande obra, mas estou trabalhando para esta grande obra. E aí a gente não imagina, né? Não imaginava que eu poderia pregar em púlpito, eu não imaginava nem que eu poderia cantar numa igreja. Tem coisas que a gente não se imagina, mas que Deus trabalha. É assim que aconteceu comigo, está acontecendo comigo, creio que está acontecendo com você também. Vamos lá? Que missão de Deus tem em mente para você? Ele sabe qual é a sua missão. Talvez você ainda não saiba qual ele seja, ou talvez já esteja nessa missão. Está no centro da missão de Deus. A missão de Deus é como um grande rio. Sua vida é como um barquinho e agitar-se na superfície desse rio. Você lança seu barco na missão de Deus em um determinado ponto e no final desembarca em outra praia. O reino fluirá como um rio. Ou você se envolverá na missão de Deus ou lutará contra a corrente. Ou será levado pela correnteza ou será tragado por um redemoinho. Deus está em missão e Ele deseja realizar sua missão por meio de você. Deus trabalha com você como trabalhou na vida de Pedro, né? Então, eu sempre falo que a gente, na verdade, a gente não pode deixar isso de lado. Se Deus tem algo para você, atenda a Ele, né? Esse dia eu estava conversando com um irmão, colega de trabalho, justamente por isso mesmo, que ele estava renunciando a alguns, ele estava comentando comigo que não estava aceitando alguns cargos ministerial, e eu falei assim, rapaz, não faça isso. O cargo ministerial, ele é uma forma de Deus falar para mim que eu preciso avançar, porque o cargo em si vai te dar esse privilégio. Por exemplo, eu quando não tinha o cargo de pastor, né, eu não era visto como pastor. Por mais que eu trabalhava, e como eu trabalho hoje, não mudou praticamente nada as minhas atividades, e o meu empenho, a minha vontade, a minha disposição, mas o cargo em si, ele ajuda. Pô, tá ali o pastor, tá ali o presbítero, tá ali fulano, né? Ele já ajuda. Então é melhor que você tenha esse cargo porque é necessário, né? Vamos lá. Na segunda realidade do nosso diagrama Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Em seguida, Pedro encontrou o Salvador em Cafarnaum. Não sabemos o que aconteceu entre o primeiro encontro de Pedro com Jesus na Judéia e esse momento. Deus estava sempre agindo ao redor de Pedro. Jesus
Foi à casa de Pedro, curou a sua sogra, que estava com febre alta, e então curou outros. Agora, então você entende que o valor que tem uma sogra. Por Jesus ter curado a sogra de Pedro, não vamos falar mal de sogra. A minha, eu não tenho mais, e eu sinto muita falta dela. Muita falta dela, sim. Tô brincando, né? Esse aqui. Mas é só poder te contar um pouquinho nosso estudo aqui, mas Pedro foi lá, quando Jesus curou a sogra dele, disse, opa, esse é o meu Jesus, né? Então eu vou agora segui-lo mesmo. Bom, vejamos aqui nesses episódios que Deus já estava agindo na vida de Pedro. E às vezes nós não percebemos essas ações nas nossas vidas, né? Porque eu sempre falo que não adianta você querer buscar rapidamente um cargo, ou querer fazer, ou querer que aconteça. Antes de tudo, Deus, Ele quer, em primeiro lugar, buscar um relacionamento conosco. Eu vou sempre dizer isso, por mais que você perceba que eu estou repetitivo e até chato nesse assunto. Quando você vai para o monte, não vai em monte para buscar poder. Monte é um local, principalmente, e eu queria que seja esse o único, talvez, motivo de buscar um relacionamento com Deus. Ou seja individual, ou seja coletivo, né? Por exemplo, a igreja fazendo um propósito, então vamos buscar ali a Deus no monte com esse propósito, né? Não que o monte seja um lugar especial, não tem nada de especial nisso. É um lugar onde a liberdade de orar ela se torna mais clara, mais possível, entendeu? Então essa é a diferença. Não vamos colocar o monte como um lugar especial, como um lugar isso, como aquilo. Jesus, ele orava no monte porque ele queria um momento a sós com Deus, um momento especial com Deus. Quando nós queremos algo especial com Deus, não se busca um lugar privativo. O monte é esse lugar privativo. Como eu falei, ou seja, para coletivo, ou seja, para individual. Coletivo, quando você reúne a igreja para juntos, todos buscarem um relacionamento com Deus, buscarem o Senhor naquele lugar, buscarem um encontro com o Senhor naquele lugar. E privativo, quando você tem algo bem privado com Deus, bem individual, bem particular com Deus, e ali você vai buscar esse ali no monte, entendeu? Jesus, ele sempre quer revelar o seu propósito. E esse propósito só vai ser revelado quando nós obedecermos a Ele. É por meio da obediência, não tem nada, né? Se você quer buscar um relacionamento com Deus, você tem que aprender o princípio da obediência. Tá ok? Vamos lá? A terceira realidade do nosso diagrama. Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Depois de seguir o plano de seu pai, no sentido de continuar a pregar na sinagoga da Judéia, Jesus ensinou a multidões junto ao lago de Genezaré, ou da Galileia. Cercado pela multidão, ele olhou ao redor e viu 2 barcos de pescadores. Escolher o barco de Pedro não foi um acidente. Jesus escolheu o barco dele para envolvê-lo em sua obra. Então vejamos aqui, o interessante é que tinha vários barcos que Jesus podia escolher, mas escolheu o barco de Pedro. Por quê? Deus tinha um propósito único na vida de Pedro. Ele queria agora envolver Pedro na sua obra. E quando Deus quer nos envolver na sua obra, e Ele quer fazer esse convite para nós nos envolvermos na sua obra, Ele vai entrar no nosso barco. Entendeu? E Ele só vai sair do nosso barco quando nós aceitarmos o convite dEle. Então, Pedro se sentiu... Agora eu pergunto, como Pedro se sentiu em relação a isso? Uma vez que provavelmente estava cansado de ter pescado a noite toda. Aí Jesus vai lá e
como é que ele sentiu? Como é que, vamos imaginar a reação de Pedro. Né? Eles passaram a noite todinha pescando, a noite todinha, mas não pegaram peixe algum. E Jesus entra no barco e agora vai fazer um convite, eles vão para o alto mar. Aí ele vai para o alto mar e Jesus fala assim, lança a rede. Aí Pedro vai, não, Senhor, até agora não peguei um peixe, imagina essa hora, mas pela tua palavra eu vou lançar. Ele lançou e pegou peixes, um montão de peixe. O que acontece? É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Quando ele entra no nosso barco, porque ele quer nos envolver, ele quer que a gente entenda a missão e ele vai fazer alguma coisa para nos mostrar o quanto ele é grande na nossa vida. Olha lá, qualquer revelação de Deus é um convite que ele faz para juntar-se a ele na missão. No caso aqui de Pedro, essa revelação de Deus na vida de Pedro. Quarta realidade, Deus fala com você pessoalmente. Quando terminou de falar a multidão, Jesus voltou-se para o lugar onde Pedro estava e disse, faz-te ao largo e lança a vossa rede ao peixe. Quer dizer, aí agora é aquilo que nós falamos, ele foi, ouviu, né? Ele obedeceu e Deus fez a sua obra, né? E quer dizer, então, todos os dias, amados, se você tem duas escolhas, ou ouvir Deus ou não ouvir Deus, você escolhe, você que decide. O que você quer? Você quer ouvir Deus ou você não quer ouvir Deus? Se você ouvir Deus, com certeza você vai ter sucesso. Se você não ouvir, você vai continuar nessa vida mística. E não vem com essa ideia que eu estou na igreja há tanto tempo e estou ouvindo Deus. Não. Cuidado. Que às vezes, como diz lá o Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração é enganoso. Nós não conhecemos nosso coração e achamos que nós conhecemos. Esse é o maior problema. Número 5. A quinta realidade. O convite que Deus faz a você para estar em missão com Ele o levará a uma crise na fé que requer fé e ação. Sua fé é uma plataforma da qual Ele demonstrará a sua glória. Aí o que fez? Pedro, ele protesta, não, Senhor, tem tanto tempo aqui que a gente está aqui pescando a noite toda e não pegamos nada. Mas aí entra a crise, você ouve algo de Deus, por exemplo, e você fica naquela, pô Senhor, eu já tentei tantas vezes fazer isso aqui, não consegui, porque tem coisas que não é o momento. Eu sempre aprendi, meu ministério na verdade ele foi firmado sobre esse alicerce que Deus falou, operando eu, quem impedirá? Foi aí que eu me alicercei. Eu me lembro uma vez que passei por um aborrecimento muito grande, uma frustração grande, uma decepção grande, né? Isso no início do meu ministério, né? Isso nos anos 90 ainda, né? Anos 90 ainda, tem mais tempo. E aí, uma pessoa que eu não me lembro quem é, ouço a voz dele como fosse a voz de Deus aos meus ouvidos. Ele fala assim, irmão Wagner, essa foi a expressão. Disse Deus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus operar na sua vida, não vai ser pai, mãe, mulher, filho, etc., que vai te impedir de fazer a obra. Então, esse é o princípio que tem que ter qualquer um que quer crescer o seu ministério. E eu me firmei nisso, e até hoje eu me firmo nisso. É claro que a gente já, depois disso, temos que passar por alguns processos para poder a gente amadurecer esse alicerce, essa palavra no nosso coração, né? Mas hoje, graças a Deus, eu vivo esse momento. Não tenho pressa de nada, não me precipito mais como antes me precipitava.
E agora estou tranquilo, tranquilíssimo. Eu estou seguindo aí, né, com todas os recursos que nós não temos, estamos trabalhando, não temos recursos, não temos um estúdio, não temos uma aparelhagem ou uma câmera de profissional para poder fazer uns grandes vídeos, não podemos fazer isso com qualidade, mas estamos fazendo. O objetivo é fazer. E outro princípio também que aprendi também é que seja fiel no pouco e o muito Deus nos dará. Ok? Então ele falou, então, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele fez isso. E lançou a rede e Deus fez um milagre. Vamos lá? E detalhe, deixa eu colocar aqui uma anotação que eu fiz aqui, né? Que só obedece quem crer. Deixa eu escrever isso na tela aí. Eu vou falar de novo. Só obedece e quem crer. Outra palavra de anotação que eu fiz aqui. Deus nos guia pela a sua palavra. Então, vamos nos focar aqui. Nos prender aqui, quer dizer. Vamos lá. Sexta realidade. É preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Quando percebeu que Jesus havia feito, Pedro clamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que ele disse que era pecador? Penso que ele disse isso porque não havia de fato crido em Jesus a princípio. Pedro arrependeu-se e admitiu seu pecado. O princípio de tudo começa quando nós cremos. Quem crer em Jesus, ele sempre vai se posicionar como Pedro aqui se posicionou. Quando ele percebeu, porque antes ele via Jesus apenas, mas agora... E quando ele viu que Jesus era quem era, ele foi logo e expressou o resultado. Eu retiro de mim que eu sou um pecador. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que, quando nós reconhecemos Deus como Jesus como nosso Deus, como nós aceitamos esse princípio de Jesus é nosso Deus, nós vamos sempre temer a pecar por causa de Jesus. Agora, eu vejo uma turma de gente sem vergonha aí que, pelo amor de Deus, né? Melhor nem comentar sobre isso. O número 7. A 7 é a realidade. Você experimenta a glória de Deus à medida que lhe obedece e Ele realiza sua obra por intermédio de você. Aqui nós vemos aqui o caso. Pedro conheceu Jesus como? Porque ele obedeceu. Aí, rapaz, é uma coisa que Deus ele não atolera, ele não admite em nós, é essa questão de ele mandar fazer e a gente não fazer. Por isso que às vezes Deus ele gosta de mim, porque tudo que ele manda fazer eu faço, custe o que custar. Até postagem que um dia ele mandou fazer no Facebook, né, ele mandou, fiz. Causou alguns probleminhas aí, eu falo assim, não posso fazer nada. Ele mandou escrever, eu escrevi. E é assim que eu faço. E quem me conhece sabe que eu faço mesmo. Eu não temo nada, não estou aqui para temer a homem, e nós não temos que temer a homem. E mais tarde, Pedro disse isso no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Não estamos aqui para obedecer aos homens e sim a Deus. Entendeu? Eu vou encontrar, eu não sei, está escrito, mas vou encontrar, vou colocar na tela esse versículo para você aí, tá bom? Vamos lá. A vida pela perspectiva de Deus. Vamos lá, vamos agora partir para o segundo diagrama. O segundo diagrama, que é a segunda figura, que agora nós falamos aqui, o primeiro diagrama são as realidades de estar em missão com Deus, agora vai ser a marca em missão com Deus. Primeiro, Deus chama, Deus faz um pacto, Deus prepara, Ele envia, Ele guia e depois Ele usa.
Queridos irmãos, esse processo aqui, esse diagrama, ele é dentro dessa ordem. Quem não passar por essa ordem aqui é complicado, não vai conseguir crescer não. Vamos lá, vamos entender isso aqui na vida de Pedro. Primeiro, Deus escolhe você. Deus escolheu Pedro antes mesmo de Jesus vir à terra, mas Pedro tinha inúmeros defeitos. Talvez o pior fosse a impulsividade. Esse hábito muitas vezes o meteu em apuros. Mesmo depois de seguir a Jesus por 1 ano e meio e de ouvir maiores e mais bombásticas revelações de vida, ele fez a maior confusão. Deus escolheu você sabendo que você não é perfeito, né? Então não vamos entrar nessa, achar que Deus vai escolher pessoas perfeitas, pessoas preparadas. Não, Deus vai escolher justamente pessoas imperfeitas. Por quê? Porque é a glória dele. Então ele que, se hoje eu estou aonde eu estou, né, é porque Deus me colocou. E eu vou sempre dar glória a ele, graças a ele. E você também da mesma forma entenda isso. Então, o primeiro ponto é que Deus nos escolhe, mesmo em condições que a qual dizem, não tem condições. Mas Deus escolhe você. Deus escolheu a mim. Escolhe todos nós. Escolhe os imperfeitos, os incapacitados. Entendeu? Porque é Deus que vai fazer toda a obra. Segundo marco é, Deus chama você para si mesmo, para que possa estar em missão com Ele. O chamado de Pedro foi muito claro. Ele foi um dos primeiros que Jesus chamou para ser um discípulo. Mais tarde, ele seria chamado e comissionado como apóstolo. O nome de Pedro está no topo de todas as listas dos 12 que Jesus chamou para estar em missão com ele. Então, nós vemos aqui o chamado belíssimo de Pedro. Vai, Pedro. Aí Pedro foi lá atender o convite. O relacionamento íntimo deles com o Filho de Deus seria a fonte que fluíam seus ministérios para abençoar outros. A chave que estivessem na missão com Deus, com ele, quando fossem enviados como apóstolo, para pregar sua autoridade. O que quer que ele peça para você fazer resultará em uma indicação e unção para juntar-se a ele em uma emocionante missão do reino, que resulta em você experimentando a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a manifestação de Deus nas nossas vidas. É vivermos a semelhança de Deus, a semelhança das obras dele, a semelhança da vida dele. É por isso que nós temos um curso aí que você precisa, se você já fez e quiser poder fazer de novo, faça, que é a mente de Cristo, onde nós ensinamos que viemos ter uma mente semelhante à de Cristo, né? E Jesus, ele nos ensinou como nós confrontarmos, né, as pessoas, como nós estivermos em meio a uma adversidade, como nós vamos nos posicionar, agirmos de uma forma igual a dele em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Então é isso. E Pedro foi chamado, e mais tarde nós vimos isso na vida de Pedro. Terceiro marco da nossa realidade, do nosso diagrama, do segundo diagrama. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com Pedro. O Senhor fez um pacto com Pedro. Ele disse: siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Prometo você, Pedro, que vai ser melhor do que aquilo que você acabou de ver quando as redes estavam se rompendo. Você pescará homens. Jesus viu um dia em que Pedro lançaria sua rede com um sermão e veria 3.000 pessoas vindo para o reino. Pedro, naquele momento, ele não podia ver isso. Eu estou aqui falando sobre isso, estou emocionado, porque tem coisas que nós, no início da nossa caminhada,
era uma pescaria, mas Jesus faz um pacto. Você vai pescar homens. E ele, na primeira mensagem que ele pregou, num sermão, 3.000 almas se converteram. Isso faz com que nos animemos, porque quando Deus fez um pacto comigo e fez um pacto com você. Olha que Deus já falou contigo, presta atenção, né? Faça aí uma análise, faça uma retrospectiva da sua vida, para você ver o que Deus já falou contigo, o que você vai ser. Então trabalhe, deixa Deus trabalhar, melhor, deixa Deus trabalhar em você para ser realizado isso. Foi isso que Jesus fez com a vida de Pedro. Ele trabalhou na vida de Pedro para que Pedro chegasse a esse ponto aqui, né? Então vamos nós vivermos isso. Vamos lá? E é claro que cada palavra de promessa vinda de Deus exige de nós obediência. Não adianta Deus prometer algo para você se você não obedece a Ele. Aí não vai adiantar nada, ok? Em matéria de negócio, esse termo, sonhe o mais alto possível e vai em busca desse sonho. Mas Pedro descobriu que as visões de Deus envolvem 3 coisas. A primeira, as visões para a vida devem ser reveladas por Deus e não concebidas por homens. Se foi você que idealizou isso aí, não vai dar certo. Agora, se foi Deus, confie. Vai favorecer. Tudo que Deus revela, tudo que hoje eu vivo, foi feito de revelação de Deus. Até esses vídeos aqui, hoje estamos falando aqui, hoje eu vou dizer o ano que eu estou gravando esse vídeo, 2020. Então, mais tarde esse vídeo vai ficar aí no meu canal para sempre, né? Que eu não vou tirar eles nunca daí, porque ele serve de testemunho do início do meu trabalho. Esse trabalho a gente vai desenvolver em outras igrejas, a gente vai, claro, pregar essa mesma matéria em uma qualidade melhor de som, né, de áudio, de vídeo, né? A gente vai estar melhor mais tarde e você vai estar aqui, né? E vai estar gravada essa mensagem, né, sobre o que nós estamos falando aqui agora. Então tudo que eu estou fazendo foi revelação de Deus. Então eu não faço nada que Deus já me revelou. Eu não projeto nada para a minha vida. E quando eu projeto, só Senhor, dá a tua vontade. Se quiser, se não for da vontade, tira fora. Vamos lá. A segunda coisa que envolve as visões de Deus as visões para a vida que Deus dá são tão grandes que você não pode cumpri-las por si mesmo. Queridos, é por isso que você tem que viver em relacionamento com o Senhor, em sintonia, em contato com o nosso Deus, porque elas são tão grandes que você não vai conseguir cumpri-las sozinha. Eu estou vendo isso, a dificuldade, irmãos. Imagine só, eu faço isso, tudo que eu faço aqui de vídeo é sozinho. Eu boto para gravar sozinho, eu edito os vídeos sozinho, tudo sozinho. Eu ainda não tenho uma equipe para poder me ajudar. E se caso você estiver me ouvindo aí, você quiser fazer parte da minha equipe, nós podemos conversar aí, né? Podemos conversar e quem sabe aí Deus nos dá uma equipe aí para podermos fazer um trabalho de alto nível. Terceiro, as visões que vêm de Deus põem ordem na vida. Quando suas prioridades estão ordenadas corretamente, outras decisões ficam mais fáceis. Então, vamos colocar ordem. Vamos andar segundo o curso de Deus. Não saia desse curso, não saia desse caminho que Deus te colocou. Mas está difícil, pastor, está muito complicado, luta para cá, é assim mesmo. Se você for estudar lá, vai lá, dá uma estudadinha do curso Evangelismo de Oração, você vai ver que negócio não é simples quando começa. Tudo é dificuldade. Então, fala lá o curso. Quarto marco do nosso diagrama do figura 2. Deus prepara você para sua missão. Para Pedro, os 3 anos de preparo devem ter parecido 30.
quando você assume um compromisso com o chamado de Deus pela primeira vez, algo semelhante muitas vezes ocorre. Em seu zelo, você pensa: vou sair e ganhar o mundo. Você irá fazê-lo, Deus irá fazê-lo passar por muitas coisas para desenvolver seu caráter de modo que ele corresponda à sua tarefa. A princípio, você não é um tipo de pessoa que Deus pode usar para dar glória a Deus. Então, eu me lembro da minha primeira vez, primeiro momento que eu tive com Deus nesse ministério da palavra. Eu lembro do ano, o dia ainda eu não achei ainda, eu prometi num dia de passar aqui a procurar, eu não achei, mas essa semana eu vou dar uma olhadinha nas minhas agendas antigas lá. E eu me lembro, o ano 1990, queridos, 1990, foi o ano, eu tô entre 1990 e 1991, entendeu? Eu tô entre esses dois anos aí, mas a gente vai ver isso, eu acho que foi em 91, porque eu me lembro aqui algo aqui. Mas eu vou ver para você depois, mas foi entre esses 2 anos. Eu me lembro, né? Eu nunca tinha pregado na minha vida e preguei num encontro de jovens da igreja superlotada. Então, amados, olha só, vamos olhar aqui uma experiência de alguns camaradas aqui. Por exemplo, Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. Moisés passou 40 anos tornando-se uma pessoa que lideraria os filhos de Israel. Davi provavelmente não passava de um adolescente quando foi ungido para ser rei, e ao longo dos 10 anos seguintes, Saul o perseguiu e ele foi forçado a esconder-se em cavernas e tentado a matar Saul. Enquanto isso, ele alimentava um desejo por Deus, e por pelo menos 10 anos depois de ser ungido se tornou rei. Paulo levou pelo menos 13 anos entre ter sido chamado até o tempo em que Barnabé voltou para Tarso para envolvê-lo no trabalho missionário. Tá aí, queridos. Se esses camaradas aqui, eu fico, sabe, deixa eu tirar algo aqui agora, eu fico impressionado e eu fico, sabe, pensando, como pode pessoas quererem ser algo que nunca foram preparados para isso, nunca se prepararam para isso, não preparam-se para isso, entendeu? Eles não se deixam preparar e querem fazer as coisas segundo o curso do que eles pensam, do curso da vida que eles acham que tem que ser. Esses homens aqui foram preparados para cumprir a missão de Deus. Não foram, né? Não é porque Davi matou um Golias, um gigante, que agora ele estava preparado para poder ser o rei de Israel. Não. Deus não faz as coisas de forma precipitada e desordeira. Deus faz as coisas com uma ordem. E ele trabalha segundo o nosso coração. Por exemplo, se eu hoje ainda não cheguei àquele topo que Jesus falou, que Deus falou comigo muitos anos atrás, é porque ainda Ele está preparando o meu coração, o meu caráter para isso. Porque a obra, quanto maior for a obra na sua vida, mais você vai passar por provação, por situações que vai ter que arrancar todas aquelas coisinhas dentro de você que futuramente pode atrapalhar a missão não ser cumprida. Entendeu, amado? Ok? Então vamos nos ligar nisso aí. Tá ok? Vamos nos ligar nisso aí. Vamos lá? Deus tem de formar em você um caráter que tornará aquilo a qual Ele realmente o chama a ser feito. Nesse caso, o termo pedra foi usado para descrever Pedro. Aí, meu irmão, Pedro normalmente era apenas uma areia. Aí ele vai ter que agora colocar muito cimento. Então, tem muita coisa para ser feita ainda na vida de Pedro, e foi feito. E aí, muitas vezes, se você torna mais parecido com Deus nos tempos difíceis do que nos bons, né? Isso é uma realidade. Nós nos parecemos mais com Deus
nos tempos de dificuldade. Vamos lá. Parte do preparo de Deus envolve capacitá-lo para a obra que Ele tem para você. Algo dramático aconteceu na vida de Pedro. Após Cristo ter dado a grande comissão e ascendido ao céu, Pedro juntou-se a 120 seguidores de Jesus, que obedientemente aguardavam no cenáculo. Durante 10 dias de oração, Deus arranjou e tornou a arranjar pensamento deles, enquanto aguardavam a vinda do Espírito Santo. Esse dia estava conversando com a minha esposa sobre esse detalhe. Deixa eu passar aqui, eu prometi que ia passar isso para vocês. Se hoje você chegasse, se o seu pastor chegasse para você hoje, eu quero aqui pessoas que se desliguem completamente do mundo e ficam comigo aqui durante 10 dias de oração. Mais ou menos seria assim, eu vou dar aqui uma ideia aqui, como é que eu pensaria que poderia ser. Eu estou até pensando em fazer isso. Vamos lá. 10 dias de oração. Aí você acordava às 7 horas da manhã, tomava o seu café e ia para a igreja. Aí chegava às 8 horas da igreja. Quando fosse 11 horas, você iria para casa, ia preparar ali uma comida rapidinha, e quando fosse 1 hora, você retornaria novamente para a igreja. Ficaria de 1 da tarde até às 5 da tarde. Aí você ia para casa, claro, tem que tomar um banho, né? Porque isso faz parte. Aí tomava um cafezinho, né? Um cafezinho, se reforçava ali um lanchinho. E quando fosse 7 horas da noite, você estaria novamente na igreja. Aí ficava de 7 até as 10 horas. Aí você depois ia para casa, jantava e dormia. E assim durante 10 dias. Nesses 10 dias, mesmo que você fosse para cá, mesmo que quando você vai para casa, celular desligado, sem televisão, sem rede social, sem nada. Eu quero ver o resultado. Você vai ver. Era mais ou menos isso que aconteceu lá no cenáculo. Vamos lá. Primeiro, ele os firmou na palavra, né? Primeiro, eles firma na palavra. Segundo, ele firma e preparou o coração deles por meio da oração. E terceiro, Deus preparou para que guardasse com expectativa fé a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo. E isso aconteceu, glória a Deus por isso. Vamos lá, número 5. 5 marco do segunda figura. Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a sua missão. Pedro teve o privilégio de estar envolvido com as coisas de Deus, coisas de Jesus. E um dos 3 em seu círculo mais íntimo, junto com Tiago e João. Esses 3 formam os únicos que foi permitido experimentar muitas situações de transformação da vida. Né? E eles foram privilegiados. Não porque eles eram melhores, porque eram pessoas que como eu falei, Deus, Ele sim vai trabalhar no que o meu coração dispõe. É por isso que Davi, como nós podemos ler na Bíblia, ele era um segundo homem, coração de Deus. Mas que besteira que esse cara fez. Mas ele foi um camarada que tinha um coração aberto para Deus. Isso sim, valeu muito. Né? Você acha que já falhou com o Senhor tão seriamente a ponto dele jamais enviá-lo para outra missão? Mesmo assim, Deus não desiste de você. Pedro caiu terrivelmente quando negou o seu Senhor por 3 vezes. Depois disso, ele deve ter achado que em seu ministério havia acabado. Mas o Senhor não desistiu de Pedro. Permitiu que ele fosse o primeiro discípulo a testemunhar e a sua ressurreição dentre os mortos. Oh, glória! Então temos aí o resultado. Né? Observe
Os interesses similares entre o chamado inicial de Pedro para seguir a Cristo e o encontro pós-ressurreição com o Senhor ressurreto. Ao que parece, Jesus queria dar a Pedro um novo começo em todas as áreas que havia falhado para que pudesse viver seu potencial de pedra. Hoje, se você sente que falhou com o Senhor e deseja restaurá-lo a uma plena comunhão com Ele, e assim Ele poderá enviá-lo, como Pedro, em uma nova missão, apacentar seus cordeiros e cuidar das suas ovelhas, né? E não apenas pegar peixes. Eu sei muito bem o que é isso, do que Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele nos restaurar novamente para podermos seguir o seu chamado e a sua obra. Glória a Deus por isso. Não, se você errou, falhou com o Senhor, apenas se arrependa. E Deus irá te abençoar. Vamos lá. Deus guia você em uma missão com Ele. Você gostaria de ter caminhado com Jesus quando Ele esteve aqui na terra, experimentando a glória da sua presença física? Pedro foi tão privilegiado, ele experimentou a glória de Deus de muitas formas, e todas elas mudaram drasticamente a sua vida. Se a glória, se você não mudou, se não houve mudança aí, que sinal é esse, pastor Wagner Dias da Silva? O sinal é que você nunca experimentou a glória de Deus. Então não vem nessa dizer, eu vivo a glória de Deus, eu estou aqui, eu senti o poder de Deus, aleluia, na minha vida, glória, glória a Deus. Esqueça isso, a vida não muda. Você não mudou, você não toma ação, porque não acredito nisso, me perdoe. Não vou comentar mais sobre isso não, me recuso a comentar sobre isso. Vamos lá, número 7. Deus usa você para glorificar seu nome por meio da sua missão. Todos se lembram das falhas de Pedro, mas na história ele é conhecido como seu papel de Pentecostes por liderar a igreja primitiva. Você não pode iniciar um despertamento espiritual e nem pode começar um movimento de plantação de igrejas. Nem Pedro podia, mas Deus o usou para fazer as duas coisas. Deus tem um propósito de que você faça a sua obra, parte da sua obra entre o seu povo. Então, você também pode glorificar a Deus. Eu louvo a Deus, quantas coisas a Deus fez na minha vida aí, 2 igrejas que existem hoje, é porque eu me disponibilizei a Deus para poder trabalhar. Tá aí, 2 igrejas. E fora que os pastores que hoje, né, são as ramificações do meu ministério, vamos chamar assim, são muitos, e não tem ideia, até pastores caídos, pastores que a qual estavam sem esperança, hoje estou com a igreja abençoada, né, abençoadas. Vamos lá, influencie o povo de Deus. Vamos lá, número 1, Deus escolhe o seu povo para estar em missão com Ele. Se você tivesse de escolher a liderança para a igreja hoje, provavelmente seria tentar escolher as pessoas com as melhores personalidades, habilidades e dons. O grupo que Jesus escolheu dava muito a desejar na maioria das áreas. Então Jesus não está aí para poder... É isso. O maior segredo de um discipulador, agora eu estou falando com você que está sendo treinado para ser um discipulador, um líder, um pastor, seja o que for, o maior desafio é você pegar e chamar as pessoas que é algo complicado. É por isso que Davi é esse homem. Davi recrutou aqueles pessoal, uma turma de gente, uma turma de homens, são 400 homens, se não falo a memória, e liderou eles, todas pessoas com mentes deturpadas, com cheio de defeitos, cheio de problemas, mas Davi liderou aqueles homens e fez com que eles fugisse de Saul e respeitasse o exército de Israel. Imagine quem vai fazer isso? Mas a liderança é a que prevalece. Davi, ele foi esse líder. É por isso que eu amo a falar. Quando eu falo de liderança, eu uso muito
a experiência que Davi. Ele é um líder de excelência. Um líder de excelência. Então, aprendemos com ele. Deus escolhe pessoas que não têm, que são as piores personalidades, não têm habilidades, não têm nem dons. Eu sou um deles. Até hoje eu estou buscando ainda dons ainda, que não tem muita coisa não. Número 2. Deus chama o seu povo com os seus propósitos. Você já pensou que pode ser chamado para ser líder na igreja de Deus, igreja de Cristo, assim como Pedro? Você pode aplicar. De jeito nenhum. Estou certo que Pedro ficou surpreso com as grandes mudanças que Deus operaria em sua vida, no fato de que ele se tornaria o catalisador do corpo de Cristo. Por meio das fraquezas de Pedro, Deus demonstrou como o Espírito Santo capacita seu povo para ser sua testemunha para todos os povos. Eu sou exemplo disso. Quem diria que eu fosse pastor hoje? Irmãos, na minha visão nunca seria. Mas eu sou. Estou aí para poder continuar a caminhada. Vamos lá. Então Deus tem um propósito para todos nós e vai trabalhar em cima disso. Nos chama para isso. Número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com o seu povo. Se Deus dissesse aos membros da sua igreja para parar tudo, passar 10 dias orando, novamente, como é que eles responderiam? Aquilo que nós antecipamos já. Então vamos lá. Então Deus, Ele quer fazer um pacto. E às vezes esse pacto ele vem em intermédio de obediência. Quem sabe aí é uma sugestão para as lideranças que vão ver esse vídeo aí para trabalhar, ok? Vamos partir aí? Número 4. Deus prepara o seu povo para a sua missão. Deus preparou o seu povo no Pentecostes por meio de uma oração corporativa. Nada torna você mais transparente com o Senhor do que orar pelos outros. Uma razão porque Deus reuniu 120 pessoas no cenáculo por 10 dias antes da vinda do Espírito Santo era para uni-las. Ele sabia que elas precisavam unir-se para estar preparados a fim de receber 3.000 pessoas que logo viriam para a igreja. Deus sabe que a soma dos esforços combinados do corpo excede a soma total dos indivíduos. Podemos orar. Deus faz de novo entre o teu povo e fizeste em Atos. Nos últimos 200 anos, a igreja tem realizado missões recorrentes de abordagem institucionais trazidas dos países que enviam missionários. Nesse século devemos usar os mesmos métodos exigidos do século I, se quisermos ver Deus a fazer o que Ele fez no século. Isso inclui desenvolver um relacionamento com pessoas. Deixa eu escrever aí na tela, que eu quero que você compartilhe isso aí e até escreva se for preciso. Vamos lá. Quais são elas? Primeiramente, desenvolver um relacionamento com as pessoas, permitir que Deus opere por meio de nós de uma forma que não podemos imaginar. Terceiro, depender de Deus e não do poder do mundo. E quarto, deixar que Deus nos use como catalisador em movimentos de implantação de igrejas. Então, amados, está aqui alguns pontos que precisamos avaliar a nossa vida. Se você um dia perguntou por que Deus colocou aquele povo durante 10 dias orando, aqui está a resposta. Ele colocou o povo para orar porque ele estava preparando o povo para receber 3.000 pessoas. Mas para fazer isso, deixa eu deixar claro aqui, um dos problemas que eu tive na igreja onde eu acabei entregando ela, é justamente isso. A igreja ela não se preparava para isso. O povo não queria saber de unir-se, de viver em confraternização um com os outros. Aí eu pergunto como uma igreja
ela vai trabalhar, ou como é que ela vai receber novas pessoas. Ao contrário, vão receber e elas vão ser mal discipuladas. Esse era o meu temor. Então por isso eu preferi sair e agora, primeiramente, trabalhar aqui com esses vídeos e embora em breve estaremos aí, né, discipulando pessoas dentro desse princípio aqui. Esse princípio que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Então fica a dica aí, né? O Deus, ele quer que nós nos preparamos primeiramente, né? Isto é, em termos de relacionamento. A igreja precisa aprender a amar o outro. Esse negócio que tem guerra na igreja, ela é uma ideia diabólica e não a ideia de Deus. Então vamos aprender aí e vamos fugir desse sistema aí, ok? 5. Deus envia o seu povo para onde ele poderá melhor trabalhar por intermédio dele para a sua missão. Bom, deixa eu ler isso aqui rapidinho, que é muito interessante. Às vezes Deus toma medidas drásticas para fazer com que o seu povo vá aonde ele lhe disse para ir. Cerca de 10 anos após o Pentecostes, os discípulos ainda estavam em Jerusalém. Ele usou perseguição para enviar seu povo para a missão. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas o Senhor trabalhou tão poderosamente por meio de Filipe em Samaria, que a igreja em Jerusalém enviou Pedro e João para auxiliá-lo. Em Atos, os membros do corpo espalharam-se, levando consigo o evangelho e pregando com grande intrepidez. No século I havia uma sinergia que apoiava o seu trabalho conjunto de alcançar o mundo além de sua igreja local. Hoje, como indivíduos e igrejas, podemos unir nossos dons ao povo de Deus para aproximar nosso potencial de alcançar o mundo todo. Uma das maiores necessidades do cristianismo em geral é o despertamento espiritual que leve a um movimento de plantação de igrejas entre cada um dos povos não alcançados do mundo. Então, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Senhor para Ele nos usar para poder sair desse casulo de acomodidade aonde nós achamos que é viver como crente. Sai fora disso, ok? Sai fora disso que é fria. Vamos lá, 6º. E esse ponto que nós temos aqui, antes de entrar para o ponto 6, é interessante porque Deus, ele trabalhou. Então escute uma coisa aqui que você talvez não saiba, ou talvez você já leu e você não leva muito em conta. Deus, quando começar a trabalhar na tua vida, ele vai fazer igual a águia faz com os seus pintinhos, que nós já falamos aqui já. Ele vai tirar o conforto do ninho e vai levar você para poder voar. Se você não quiser voar, você vai cair. E você só vai aprender a voar você só vai ser independente quando você aprender a voar. Então vamos aprender a voar, né? Vamos lá. Por isso que eu não dou mole, eu discipulo, irmão, eu não facilito não. Tem que ser crente, vai ter que ser crente. Guia o seu povo. 6º, Deus guia seu povo em sua missão. Você já se viu em uma situação tão confusa que precisou da urgente direção de Deus para discernir o que estava exatamente acontecendo? Foi o que aconteceu com Pedro quando foi a Samaria para juntar o avivamento ali. Simão Mágico, conhecido como um grande poder por causa das suas artes mágicas, colocou os testes da confiança de Pedro na direção de Deus. Rapaz, esse cara aqui, Simão Mágico, ele queria comprar o dom de Pedro. É um ignorante. Mas Pedro teve que desenrolar lá, expulsou o demônio da vida dele. 7º, Deus, porque esse negócio de ficar exaltando, ou melhor, deixar alguém nos exaltar, sai fora disso. Isso é furada, é obra de Satanás. 7º, Deus usa o seu povo para cumprir sua missão. Deus usou Pedro poderosamente primeiro quando ele percorreu toda a Judéia e Samaria, e depois quando foi às cidades costeiras. Deus usou Pedro para curar paralítico, ressuscitar uma mulher e assim por diante. Pedro foi usado por Deus, né, e cumpriu a missão de Deus.
Vamos lá, para terminar agora, último ponto. Deus cumpre o seu propósito por meio do seu povo. Deus inicia uma convicção no coração dos que estão perdidos. Sem dúvida, Pedro estava realizando um grande trabalho de liderança no corpo de Cristo. Havia pregado o Evangelho em Samaria e agora estava pregando a Judéia. Ele até havia ressuscitado a mulher, entretanto, ele não estava fazendo tudo o que Deus queria que fizesse. Cerca de 10 anos se passaram desde que Cristo havia dado a grande comissão. No Pentecostes, pessoas de diversas línguas e nações ouviram sobre a grandeza de Deus, mas isso não pareceu ter convencido os discípulos da urgência de serem testemunhas de Cristo em todos os lugares. Pedro e a igreja ainda se concentravam nos judeus, né? Então precisava agora sair fora disso. Foi aí, no capítulo 10, aconteceu aquele episódio, né? Cornélio, ele recebeu uma visita de um anjo, que a qual esse anjo, é bom a gente observar, que esse anjo não falou de Jesus, mas mandou que Cornélio enviasse um dos seus empregados, né, até Pedro, até Jope, onde estava Pedro, né, e fosse chamar Pedro para poder falar de algo para ele. Só que no percurso do caminho, Deus trabalha assim, sabe? E Pedro, na hora do rango lá, estava demorando o rango sair, ele subiu até o sobrado da casa dele e foi orar. E quando ele ora, ele viu uma visão do lençol onde estavam todos aqueles animais, tudo aquilo que a lei proibia em Levítico comer. E Pedro só, chamou aquilo de imundo. Deus falou assim: não, isso não chame aquilo de imundo, aquilo que eu consagrei. Então Deus deu uma revelação a Pedro. Mas tem que observar que essa revelação veio em intermédio de uma oração. O povo não quer orar, amados. Como é que vai receber a oração de Deus? Como é que vai saber que tem que fazer missão? Como vai saber a missão que Deus quer? Como é que Deus vai convencer as pessoas com que Deus... se não ora? É complicado. E aí, os irmãos já conhecem a história. Ele foi lá, e quando chega lá, a coisa acontece, e a obra é feita, e Cornélio e sua família, eles recebem a visita do Espírito Santo, e aí Pedro, ele se convence de que Deus também trabalha entre os gentios, e o evangelho começa a andar. Número 2. Deus interrompe seu povo para envolvê-lo em sua missão. Deus apareceu a Cornélio em uma visão, mas teve que arrebatar Pedro para que pudesse ouvi-lo. Gente, deixa eu falar sobre isso, que isso eu quero até trazer uma mensagem mais tarde sobre isso também. Irmão, eu falando que vou pregar, eu estou pregando muito pouco, eu estou dando mais estudo do que pregando, né? E quem quiser que eu pregue aí, irmão, eu estou liberado por Deus, né? Deus já me liberou para pregar. Quem quiser que eu pregue na sua igreja, estou à sua disposição. Pode me convidar, é apenas nos marcar antecipadamente para que eu venha notificar lá aos pastores que hoje estão sob a minha autoridade, que são a minha autoridade hoje, que é o pastor Magno Freire e o pastor Luiz Sérgio. Eu preciso comunicá-los, né, sobre isso. Então, se vocês quiserem, Deus já me liberou, já estou aí à disposição para quem quer que eu pregue em sua igreja. Então vamos lá. Gente, tem pessoas igual Pedro, tradicionalistas, religiosos, que de alguma forma isso é uma prisão hoje. A tradição e a religiosidade é uma prisão. É o tapa-olho, né? Como fosse aquele cabrecho, não sei como é o tapa-olho do cavalo. Você só olha para frente, não sabe olhar para laterais e ver que alguma coisa está acontecendo. E Pedro estava assim. E Deus teve que trabalhar na vida de Pedro. Teve que trabalhar na vida de Pedro, teve que arrebatar Pedro, né? Mas eu volto a dizer, mas porque Pedro foi orar. Mesmo que você esteja assim ou assado, não pare de orar. Busca o Senhor, tá ok? Vamos lá, vamos prosseguir aqui que o tempo tá passando, amado. Deus instrui o caminho
estude no caminho aqueles que se comprometem, né? Porque então temos que nos comprometer com o teu reino, senão Deus não vai nos destruir. E Pedro era uma pessoa comprometida com o reino de Deus, e Deus destruiu Pedro. Por isso, amados, que temos que estar sempre em oração. E aprender um dos maiores princípios aqui: Deus não faz acepção de pessoas. Tem muitas coisas, amados, que eu não gosto muito de ficar trazendo palavras que venham criar revolta para o povo. Eu gosto de falar pessoalmente, entendeu? Pessoalmente. Então, por isso que nós precisamos acordar e parar com essas acepções que criamos no nosso mundo. Não falar com um A, não falar com B, se retrair. Fugir da presença do mal é aquilo que te atrai para o pecado. Não é fugir das pessoas. Vamos entender isso, ok? Número 4. Deus intervém para completar seu plano à medida que você lhe obedece. Então, Pedro obedeceu e foi lá e Deus fez o seu ponto lá, né? Tem muitas coisas que precisamos avaliar com Deus, porque as boas novas precisam ser anunciadas. Foi a anotação que eu fiz aqui agora. Por isso que eu anotei aqui para poder passar para você. Número 5. Deus pretende ser glorificado entre todos os povos. Deus foi glorificado lá, né, na casa de Cornélio. Por causa de quê? Por causa da obediência de Pedro. E você pode ser esse canal para Deus ser glorificado. Entendeu, meu amado? Então vamos lá, prossiga, siga. A boa notícia é que Deus está nos ouvindo, que Deus está pronto para nos atender, né? Então vamos lá. Deixa eu ler essa última nota aqui, estaremos terminando já. O tipo de obediência de Pedro é necessário para que se ouça a Deus, para que saiba que Ele deseja e para que se esteja disponível a fim de ser usado para fazer o que Ele deseja que seja feito. Aleluia. Aqui temos aqui o lado aqui do livro. E eu vou terminar agora lendo esses 3 pontos aqui. Vamos lá, primeiro. Eles conheciam a grande comissão, mas foi necessário uma experiência com Deus para motivá-los a cumpri-la. Outro ponto. Deus operou por meio de Pedro com um catalisador para guiar o corpo, a fim de alcançar os não alcançados. E agora, uma perguntinha para você, para terminar. Que papel Deus deseja que você desempenhe em seu plano eterno? Fica essa pergunta. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. O melhor, vou escrever aí na tela para você, para que você leia. Vamos lá. Que papel Deus deseja que você desempenhe em seu plano eterno? Olha o Ashuri cantando. Aleluia. Sabe, irmãos, tantas coisas temos para fazer, amados. Tantas coisas. E nós criamos tantos obstáculos com coisas tão fúteis, sem significado, sem significativas, sem coerência. Vamos entrar em missão com Deus. Esse estudo é para te chamar a atenção, é para te despertar. Que Deus te abençoe, amados. A próxima unidade 7, vamos falar sobre quem? Paulo.
Eita glória! Paulo é esse homem mesmo. Estamos falando sobre Paulo. Não pare, não fique ligado. Paulo, para mim, fala sobre Pedro, agora Paulo, e o cada dia mais mencionei aí, meu filho. É Deus maravilhoso. Quero deixar um lembrete para você. O céu é o nosso limite. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for. O amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre sua vida, sobre sua família, para todo sempre. Amém.